Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Na aula de hoje, continuando a aula, o vídeo aula anterior, falando sobre urbanização, vamos avançar um pouquinho mais nesse assunto que está bem tranquilo, bem rápido, bem fácil, sem estresse. Peço que vocês continuem fazendo as atividades, me enviando. Você que não está fazendo está perdendo uma excelente situação, uma excelente oportunidade de se manter atualizado, tirar dúvida e etc. Lembre-se, conteúdo dado não tem volta. Então, para você que não está fazendo na esperança de que um dia você dê um reset em tudo isso, toda essa pandemia e comecemos de novo em sala de aula, esqueça, ok? Tudo que passou é conteúdo dado, então é importante que você assista as videoaulas, que vocês façam os conteúdos. Agora nós estamos liberando APs semanalmente, quinzenalmente, então tenta se manter atualizado nessa situação, beleza? Voltando a falar sobre urbanização, vamos relembrar? Urbanização nada mais é do que o crescimento das cidades, tanto em população quanto em tamanho de território. Beleza? Falamos isso na aula passada, então é uma situação que não é novidade para você. Urbanização é o processo em que nós temos o espaço rural se transformando em espaço urbano. Claro que nesse contexto nós temos a consequente migração das pessoas, migração populacional, aquela migração que eu falei na aula passada, do tipo campo-cidade. Ela vai ocorrer de uma forma intensa, de uma forma acelerada, e ela é chamada de êxodo rural. Você deve lembrar disso, beleza? Bom, em termos de área territorial, no mundo de hoje, o espaço rural é bem mais amplo do que o espaço urbano. Isso porque o espaço rural, exige um maior espaço para as práticas que você desenvolve lá. Então é meio óbvio, para você ter agropecuária, para você ter extrativismo, seja mineral, vegetal, etc., você precisa de um espaço maior. Também tem a delimitação de áreas de preservação ambiental, florestas, etc. Basicamente, em termos populacionais, no entanto, as atividades produtivas no contexto atual, no contexto econômico atual, capitalista, a cidade ela é muito maior do que o campo. Então repara, na parte física, territorial, o campo é maior. Por exemplo, muita gente se espanta em saber que São José dos Pinhais é maior que Curitiba, territorialmente. Porém, voltado no contexto econômico, capitalista, nós temos o quê? As cidades se sobreporam ao campo. Nós temos aí aquela questão de uma população concentrada muito mais na cidade do que no campo, então nós temos essa divergência. Bom, o processo de formação das cidades, como eu falei, inclusive citei isso na videoaula passada, ela vai ocorrer, enfim, desde os tempos neolíticos. Falamos lá atrás isso para vocês. Mas do ponto de vista estrutural, organizacional, elas sempre estiveram vinculadas ao campo. Um depende do outro para sobreviver. Não é porque as cidades vão se fortalecer e vão ter aqueles booms demográficos que eu falei para vocês, que a cidade vai excluir o campo ou o campo vai deixar de existir um dia. Muitos alunos perguntam, professor, daqui a um tempo não vai ter mais, sei lá, fazenda? Não vai ter mais campo? Não, é impossível se acabar com essa situação, a não ser que inventem uma maneira de se produzir, por exemplo, alimentos sem o ingrediente, sem a matéria-prima necessária. Bom, o que muda no processo de urbanização atual, capitalista, é a sua intensificação. Não é que ele vai excluir o campo, mas ele vai se intensificar. A partir do século XVIII, mais ou menos, onde nós temos ali as revoluções industriais, o campo vai passar a ser dependente também da cidade, porque é na cidade que você vai ter a venda daquilo que é produzido no campo. Os meios econômicos, sociais, que vão ser estruturadas ali, tanto no meio rural quanto no meio urbano, vão ser redefinidas. O processo de urbanização, no contexto do período industrial, a partir da Revolução Industrial, vai se estruturar com base em dois tipos de causas. Então, preste bem atenção, nós vamos ter duas causas que vão modificar, que vão contextualizar o processo de urbanização. Nós temos os fatores atrativos, aquilo que atrai, e os fatores repulsivos, aquilo que afasta, que causa repulsa. Vamos falar primeiro dos fatores atrativos. Bom, como o próprio nome sugere, são todos aqueles fatores
que a urbanização, que promovem que a urbanização ocorre, em que ela é promovida devido ao quê? Às condições estruturais que se oferecem pelos espaços das cidades. Então, se você tem uma cidade que não tem um espaço que promova a atração de novos investimentos, aquela cidade não cresce. Então, o maior deles é a industrialização em si. O processo, esse processo atrativo, ele é marcado, ele é característico, muito, assim, uma marca muito intrínseca nos países ricos, nos países desenvolvidos, onde o processo de urbanização vai acontecer primeiro. Cidades como Londres, Nova York, elas vão se tornar predominantemente urbanas a partir da década de 1900, no início do século XX, em razão da quantidade de empregos e das condições de moradias que eram oferecidas lá. Embora, claro que naquele primeiro momento não era aquela casa que você vê nos filmes americanos, tá? Eram moradias precárias, sem comparação com os padrões atual dessas cidades, tá? Esses foram os fatores atrativos, que faz com que você tenha pessoas indo para aquela cidade por algum motivo. Então, indústrias aparecem numa cidade porque a cidade oferece uma condição perfeita para ela e pessoas vão para a cidade porque as indústrias oferecem empregos a elas. Já os fatores repulsivos são aqueles fatores que na urbanização não ocorre nenhuma vantagem. Não ocorre urbanização porque não houve vantagem para a urbanização, não houve vantagem produtiva nas cidades. Mas graças a essa espécie de repulsão, de expulsão da população do campo para os centros urbanos, nós teremos aí o crescimento de algumas cidades. Então você tem o campo fazendo com que as pessoas, por exemplo, se sintam ou estejam numa situação vulnerável. Então você tem uma grande seca, você tem uma grande peste, uma grande praga, que vai fazer com que as pessoas sejam literalmente expulsas de suas terras e procurem um lugar melhor para sobreviver, geralmente em cidades. E o oposto também é possível. É possível que algumas cidades façam que pessoas se sintam, se sintam ameaçadas e façam com que elas saiam daquela cidade. Por exemplo, violência urbana. Vai fazer com que essas pessoas, então, tenham que sair das suas cidades e ir morar em locais mais retirados, com maior segurança. São fatores de repulsão. Esse processo de repulsão ocorre, de modo geral, pela modernização do campo, por exemplo, que acabou propiciando, então, a substituição do homem pela máquina e pelo processo de concentração das terras nas mãos de poucas pessoas, que vai deixar a maior parte das terras nas mãos de poucas pessoas e as pessoas que teriam as suas próprias terras sem condições de adquiri-las, sem uma concorrência leal. Então essas pessoas vão acabar saindo do campo e indo para a cidade. Esse fenômeno ele é característico dos países mais pobres, subdesenvolvidos. Também é marcado pela velocidade altíssima em que o êxodo rural vai acontecer. Também vai ser marcada pela concentração da população nas metrópoles, nós chamamos isso de metropolização, é quando nós temos aqueles booms gigantescos nas cidades, e muitas dessas cidades não conseguem absorver a quantidade de população que acaba sendo expulsa, né, do seu local de origem, muitas vezes do campo ou de cidades menores, e vão ter aí, obviamente, vão facilitar a formação de favelas, vão facilitar a formação de habitações irregulares, a precariedade na infraestrutura, enfim, resumidamente é o processo de urbanização atual, né? Seja o atrativo ou seja o repulsivo. Bom, vamos recapitular uma seguinte situação, né? Vamos resumir tudo o que eu falei aqui agora. A urbanização ela tem 4 etapas principais, tá? E elas vão sofrer poucas diferenças, variações nos outros lugares aí do mundo, nos outros pontos do planeta, nos outros continentes, tá? Basicamente, então, nós temos o quê? Primeiro, onde começa tudo? A industrialização das sociedades. Então, você tem um ambiente em que a sociedade passa a ser industrializada. Sendo industrializada, as pessoas, então, começam a querer morar nas cidades. Segundo, aquela divisão que existe entre campo e cidade, ela começa a ser ampliada. Começa a ficar cada vez mais discrepante a diferença entre o campo e a cidade. O terceiro, você vai ter então a saída das pessoas do campo indo morar nas cidades, a formação das grandes metrópoles. E por último, nós temos a hierarquização urbana. O que é a hierarquização urbana, professor?
é o surgimento, o posicionamento de cidades mais importantes do que outras dentro de um mesmo local, seja um país ou seja um estado. Então eu tenho numa cidade, Curitiba, mais importante, por exemplo, do que Londrina dentro do Paraná. Por quê? Porque Curitiba concentra a maior parte da industrialização, a maior parte da riqueza do estado, mesmo você tendo outros locais dentro do Paraná maiores ou até com mais espaço. Isso indifere. Então a hierarquização urbana vai surgir também. Reparou nos passos? Primeiro, para eu urbanizar um lugar. Vamos imaginar que você está jogando algum joguinho lá que vai construir uma sociedade. Para você ter pessoas nessa cidade, você precisa do quê? Industrializar ela. Depois, você vai ter que separar bem o campo e a cidade. Depois, você vai promover a saída das pessoas do campo para a cidade. E depois você vai definir quais são as cidades mais e menos importantes. Beleza? Bom, de um modo geral, o que se observa é a industrialização funcionando como uma espécie de motor para a urbanização das sociedades, que é o primeiro ponto que eu falei ali agora há pouco, né? O primeiro ponto do resumo dos 4 que eu citei. Bom, depois da industrialização, nós temos a ampliação das divisões econômicas, produtivas. O campo vai produzir matéria-prima, as cidades vão transformar a matéria-prima em mercadorias industrializadas e vão realizar aí características do setor terciário, vão realizar atividades características do setor terciário. Esse processo todo ele é acompanhado por um elevado êxodo rural, né? A formação de grandes metrópoles, em alguns casos até megacidades ou megalópolis com populações que superam os 10 milhões de habitantes. E, por fim, vão se estruturar na chamada hierarquia urbana que eu falei agora há pouco, que vão de pequenas cidades, médias cidades a grandes metrópoles. Vale lembrar que esse esquema que eu falei agora há pouco é ilustrativo, né? Porque assim, não é um manual de como se fazer uma grande cidade, né? A sequência dos acontecimentos pode não ser linear. Muitas vezes, os fenômenos que eu citei agora há pouco, eles acontecem simultaneamente uns aos outros, tá? Outra ressalva importante que é necessário comentar aqui agora é a sequência, que essa sequência, tal sequência que eu falei agora há pouco, ela não acontece de uma maneira igualitária no planeta todo. Nos países pioneiros da industrialização, Inglaterra, França, Estados Unidos, Japão e etc., você vai ter uma forma mais lenta e gradativa. E nos países retardatários, no quesito industrialização, como o Brasil, por exemplo, esse processo é muito mais acelerado. No caso do processo acelerado é pior, tá? Os problemas estruturais vão aparecer, vão ser maiores. Beleza? Bom, de modo geral, ao longo dos anos, a sociedade tem sofrido várias modificações, especialmente no que se refere à apropriação do espaço geográfico. Até meados de 1800, ali, início do século, virada do século XVIII para o século XIX, a população mundial era praticamente toda rural. Apenas 3% das pessoas viviam nas cidades. Contudo, o fato que marcou toda essa transformação social, a segunda revolução industrial, vai modificar por completo a estrutura populacional do planeta, o aumento das indústrias, vinculando-se a um expressivo desenvolvimento tecnológico, o início da globalização, tudo aquilo que a gente estudou, inclusive, no primeiro bimestre, vai fazer com que as pessoas migrassem para as cidades à procura de trabalho. Portanto, as oportunidades de emprego nesse período são consideradas fatores atrativos, ao passo de que a intensa mecanização do campo é o fator repulsivo. Por volta ali dos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, a população urbana era de aproximadamente 746 milhões de pessoas. Em 1950 houve um aumento expressivo, assim, sabe? Até 1950 era de menos de 1 bilhão de pessoas, 740 milhões de pessoas aproximadamente. Depois de 1950, com o início da terceira revolução industrial, nós tivemos um aumento absurdo, indo para 3 bilhões e 900 milhões de pessoas nas cidades. Então olha que absurdo, triplicou, quase quadruplicou o número de pessoas nas cidades em um período muito curto de tempo, um espaço de tempo muito curto, aí, questão ali de menos de 60 anos. Atualmente, segundo a ONU, 54% da população do mundo vive em área urbana, e há projeções, como eu falei lá na aula passada, da própria ONU, de que essa porcentagem aumente até 2050, indo para 66%. Isso representa 2,5 milhões de pessoas saindo do campo e indo para a cidade. Isso é um número assustador. Isso é como se
a população de 2 Curitibas saísse e fosse morar num único lugar de uma vez só. Tá? Esse crescimento esperado ele se concentra principalmente no continente asiático e africano, beleza? A ONU também diz que o crescimento da população urbana mundial ele pode ser, por ele ser elevado, ele pode ser inclusive perigoso, especialmente nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Isso não vai ocorrer de uma maneira sustentável, vai trazer diversos problemas sociais, problemas ambientais e principalmente problemas climáticos. Aproximadamente 900 milhões de pessoas que foram para as cidades, neste período aí de 1950 até hoje, elas moram em favelas no mundo inteiro. Elas vão estar inseridas num contexto de fome, miséria, falta de infraestrutura, problemas de saúde, enfim, os problemas que nós enfrentamos nos grandes centros urbanos atualmente. Falando do Brasil em si, o processo de industrialização que começou lá na Europa, na Revolução Industrial, vai ser o fator propulsor da urbanização aqui no Brasil, que vai ter o início retardatário, seu início tardio agora no século XX. A modernização do campo vivida no período da industrialização vai provocar um expressivo êxodo rural aqui no Brasil. Vale ressaltar que até por volta ali de 1950, a população brasileira vivia na sua maioria em zona rural. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, houve um aumento na população urbana brasileira entre os anos de 1940 e 2010. Esse período, então, de 70 anos ali, nós vamos ter o boom demográfico no Brasil. Bom, dessa forma, o IBGE afirma que atualmente mais de 80% da população do país já mora nas cidades. E desse total populacional, 28% vai se concentrar na região sudeste do Brasil, mais especificamente em São Paulo. Então pensa, de toda a população urbana do Brasil, 13% está somente em São Paulo, 10% somente no Rio de Janeiro e 5% somente em Belo Horizonte. Então são 28%, praticamente 1/3 de toda a população urbana do Brasil em 3 cidades. Isso é assustador. Sendo assim, é óbvio que você vai perceber que o processo de urbanização no Brasil é uma bagunça, né? Totalmente desigual. A região sudeste, enfim, portanto, que aqui mais concentra a população, 92% de todo mundo da região sudeste, todas as pessoas que moram na região sudeste, moram em áreas urbanas. Isso se deve aos números atrativos, né? A presença de indústrias, oferta de emprego. A região centro-oeste vem logo em seguida, 88% da população do centro-oeste é urbana. A região sul, 92% das pessoas moram nas cidades, então fica ali o sudeste, o sul e o centro-oeste ali com os 3 primeiros lugares. As regiões norte e nordeste vão apresentar as taxas menores de urbanização. Então, no caso do norte, 73% e do Nordeste 73,13%. Então 73,53% do Norte, 73,13% do Nordeste. Todo mundo inclusive faz aquela zoeira básica com o Norte, o Acre, etc. Mas o Norte tem mais gente na cidade do que o Nordeste, beleza? As projeções da ONU vão mostrar que até 2050 a população brasileira pode chegar a incríveis 93% de pessoas morando nas cidades. Isso, para o número de habitantes previsto para 2050, representa aí basicamente 237 milhões de pessoas morando em grandes cidades, ok? O processo de urbanização, bom, você deve ter percebido que além dele ocorrer de forma desigual, não só aqui no Brasil, tá? Mas no mundo todo, ele vai também se dar de forma, além de desigual, de uma forma desordenada. Falta de planejamento, isso vai acarretar os problemas que nós enfrentamos aqui, problemas sociais e ambientais. Bom, primeiro dos problemas, vamos falar deles. O primeiro deles, favelização, que é a falta de planejamento e de políticas públicas com as pessoas que vão morar no centro das cidades. Ao irem para as cidades, elas não vão encontrar locais para se abrigar, elas vão ocupar áreas terrenas, muitas vezes áreas de risco, na região periférica em torno das cidades, e a favelização vai ser consequência de um inchaço, de um boom urbano
e também de uma ocupação desordenada nas cidades. Outro problema é o excesso de lixo, né? A questão, assim, visivelmente, onde se tem maior número de pessoas, também vai ter maior produção de lixo, isso é óbvio. O aumento do número de pessoas nas grandes cidades vai fazer com que haja também uma maior produção de lixo que muitas vezes, assim, quase sempre é descartado de maneira incorreta e que também vai causar problemas urbanos com questões ambientais. Segundo o IBGE, cerca de 50% do lixo que o brasileiro produz é depositado em lugar incorreto, a céu aberto, ou seja, a cada 10 pessoas, 5 fazem isso de maneira errada, né? Isso vai trazer o terceiro problema que eu ia comentar, que é a questão da poluição. A questão da poluição, ela pode ser de diversas formas, né? A poluição, de modo geral, ela tem diversas fontes, diversas naturezas, né? As grandes cidades em si vão concentrar, além do número elevado de pessoas, também um número elevado de indústrias e automóveis, que diariamente vão emitir diversos gases poluentes à atmosfera, causando a famosa poluição atmosférica, poluição do ar. Mas uma poluição que a galera não contempla, mas é algo gravíssimo nos grandes centros urbanos, é a poluição sonora e poluição visual, né? Um grande problema que é vivido nos centros urbanos, que vão comprometer o bem-estar da população. Aposto que você se sente muito mal ao viajar para lugares como o centro de São Paulo, o centro do Rio de Janeiro, etc., onde você tem um excesso de pichação, um excesso de propaganda, imóveis de diversas cores, tudo com banners, outdoors, aquela coisa toda. Fora o barulho dos automóveis, das motos, escapamento aberto, toda aquela bagunça que é os grandes centros urbanos. Isso causa um transtorno à vida humana assustador, conhecida então como poluição sonora e visual. Beleza? Outro problema que está correlacionado então a esse boom demográfico retardatário nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento no processo de urbanização é a violência, né? A questão da marginalização da população por meio da favelização ou da ocupação desordenada. Basicamente, você vai ter pessoas que não vão possuir condições de moradia adequadas, que por sua vez não vão ter condições de trabalho adequada, que por sua vez não vão ter condições de sustento adequada. Palco perfeito para o aumento da violência, o inchaço das cidades, associado então à incapacidade de se abrigar toda a população, as condições insalubres de moradia, a falta de políticas públicas que atendam a parcela da população que estão aí colocadas às margens da sociedade, vão ter como consequência direta o aumento da criminalidade, seja o tráfico de entorpecentes, a violência física, assalto, assassinato, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, enfim, toda essa série de problemas. Outro grave problema nas cidades são as inundações. Tem a ver com aquele assunto ambiental que eu falei acima, mas não é só questão de poluição. As inundações também elas ocorrem pela falta de planejamento das cidades. As cidades que são construídas de uma maneira desordenada. O processo de urbanização está atrelado a diversas questões, como eu falei agora há pouco, né? Produção de lixo e etc. Mas uma coisa que as pessoas não percebem nas cidades é a impermeabilização do solo, ou seja, quando se constrói piso, asfalto, cimento e se bloqueia a absorção de água por parte do solo num processo de chuva. Isso faz com que o asfaltamento das cidades e o mau planejamento ocasionem então inundações. O escoamento da água vai ser toda direcionada para um córrego, para um riacho que naturalmente não comportaria. Ainda mais numa cidade que faz com que esses córregos ainda tenham menor tamanho. Isso vai provocar alagamentos e inundações. Ok? Bom, dito todos esses problemas, Tóquio, no Japão, hoje, é a cidade mais populosa do planeta, com 36 milhões de habitantes. Acredite se quiser. Tóquio tem uma população maior do que a população do Canadá inteira. Logo em seguida vem a cidade do México, com um pouquinho mais de 20 milhões de habitantes. Terceiro lugar, Mumbai, na Índia, com cerca de 20 milhões de habitantes. Em quarto, Pequim, na China, com 19,6 milhões de habitantes. E quinto lugar, somos nós, São Paulo, com aproximadamente 19,5 milhões de habitantes. Contudo, tem
estudos que estão sendo feitos por pesquisadores canadenses, como o senhor Daniel Hornweg e Kevin Pope, esses caras apontam que essas cidades vão deixar de estar no topo do ranking até 2100. E elas vão dar outros lugares, lugares para outras cidades de continentes menos desenvolvidos, como o continente africano, por exemplo. A nova lista projetada por esses pesquisadores, com base nesses estudos que eles têm feito, são números assim assustadores, tá? Lagos, na Nigéria, vai ter o primeiro lugar com 88 milhões de habitantes numa única cidade. Kinshasa, no Congo, 83 milhões, segundo lugar, cidades de... no caso, a Kinshasa fica em segundo, né? Em cidades como Dar es Salaam, outra cidade que fica na Tanzânia, 73 milhões de habitantes, em terceiro lugar, né? Em quarto você vai ter ainda Mumbai, na Índia, com 67 milhões de habitantes. Quinto, Nova Delhi, uma outra cidade indiana, com 57 milhões de pessoas. São Paulo, a previsão é de que ela caia de quinto para a posição de número 44ª posição. Olha que assustador as projeções para os próximos aí, vamos arredondar? Para os próximos 80 anos. Então o crescimento da população urbana vai ser absurda no continente africano. Bom, vamos resumir tudo o que nós falamos até aqui? Vamos resumir todos os pontos? Então vamos lá. Primeiro, o processo de urbanização se refere ao crescimento das cidades em virtude do aumento populacional. Primeiro ponto. Segundo ponto, o aumento da população nas grandes cidades está associado a êxodo rural, ou seja, ao fato da população deixar a zona rural e ir morar nos centros urbanos. Terceiro ponto que falamos, o processo de urbanização ocorre segundo fatores atrativos como a industrialização e repulsivos como a modernização do campo. Outro ponto que nós falamos também, atualmente mais da metade da população do planeta vive na área urbana. E por fim, falamos aqui que de acordo com o IBGE, aproximadamente 80% da população brasileira mora nas cidades. Beleza, galera? Falei para vocês que esse assunto é tranquilo, um assunto fácil. Façam os seus exercícios, não deixem de enviar no prazo, falei agora há pouco, repito, conteúdo dado é conteúdo passado, é aula assistida, é tarefa feita, ok? Não vai ter milagre que salve o conteúdo neste ano atípico que estamos vivendo, beleza? Se você não está assistindo os vídeos porque acha que depois alguém ou algo vai acontecer, vai dar certo, vai resolver os nossos problemas, vamos voltar a ter aulas como nós deveríamos ter de março até agora, isso não vai ocorrer, ok? Então precisamos nos adaptar, precisamos dar a segunda milha. Qualquer dúvida, por favor, solte no PDA. Eu tenho tido um número pequeno de dúvidas nas questões que têm sido feitas, as questões que eu tenho corrigidas, algumas muito boas. Parabéns aí aos alunos que têm se empenhado. Para aqueles que têm jogado mais do que assistido o vídeo aula, fica a dica, fique esperto que o tempo está passando, a vida está passando. Beleza, queridos? Um grande abraço, fiquem com Deus.